Bem-vindo a mais um podcast Carreira entre Verso e Prosa. Eu sou Cristina Voit, psicóloga, executive coach e trabalho com desenvolvimento de performance e carreiras. Eu sou Sônia Cotrim, sou psicóloga clínica e consultora organizacional. Da terra onde o mar beija o sol e a música corre nas veias, nasceu um grande artista que transformou versos em pontes e refrões em memórias. Alexandre Peixe aqui no nosso estúdio. Peixe, muito bem-vindo. E hoje nós vamos mergulhar nas marés da sua carreira. Quais foram as suas escolhas, quais foram as ondas que o levaram até aqui. E também as tempestades que ocorreram durante esse período. Então, prepare seus ouvidos que vai ter muita música, dança e muita história para contar. Bem-vindo. Olá, Cristina, Sônia, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer dividir aqui um pouco da minha carreira, da minha trajetória, dentro do podcast que fala de carreira, né, entre verso e prosa. Eu estou tão acostumado com o verso e com a prosa no meu dia a dia de compositor, né? Então, nada melhor do que a gente juntar esses universos e também dentro dessa caminhada que muitas vezes não está no mundo acadêmico, né? Uma escolha muito formal, né? Então, é legal falar disso também. Que bom. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E realmente, assim, nada mais do que poesia que as suas músicas trazem, poesia o tempo todo, né? Obrigado. Então, entre versos e prosa, é para trazer exatamente essa leveza no processo de toda a carreira. Obrigado. E aí eu vou te perguntar, você se lembra a primeira vez que pensou, eu posso viver de música? Onde você estava e o que você sentiu nesse momento? Vamos lá, eu acho que de um modo geral, como eu não venho numa família de músicos, nem tenho essa referência em casa, é muito difícil você olhar para ela sem ser um começo vinculado ao hobby, né? Uhum. Então, o prazer de tocar, eu comecei tocando violão por conta dos festivais de música que tinha no meu colégio lá, o Antônio Vieira. Então, a minha motivação, primeiro com o instrumento, era querer tocar para poder participar dos festivais de música. Esse foi o meu primeiro minha grande motivação. Depois, por coincidência, naquela época era muito comum passar os verões na ilha de Taparica, ali eu veraneava, então passava 2-3 meses das minhas férias na ilha. Era muito comum as rodas de violão à noite, naquela fase adolescente, onde o instrumento também é um elemento de conquista. Então, esses fatores foram me colocando na música, mas assim, tudo muito ali no hobby, no prazer que o instrumento sempre me deu. Nunca passava pela minha cabeça que aquilo viria a ser a minha profissão. Quando você me pergunta se teve algum ponto assim, chave para essa leitura assim, poxa, eu posso viver de música, talvez tenha sido quando eu comecei a receber os telefonemas dos artistas consagrados, assim, os ídolos, já me ligando diretamente para pedir repertório, pedir músicas para os discos, né? Das suas composições. As minhas composições. Eu comecei a ser gravado, o Ricardo Chaves foi o primeiro artista que me gravou, na sequência a Bel Marques me gravou, na sequência Ivete Sangalo me gravou. Aí eu comecei a ser gravado por praticamente todo o mercado da Bahia, e isso ali eu ainda muito jovem, né? E começando a primeira faculdade, a gente deve com certeza falar disso aqui no nosso papo. Então, para mim, aquilo passou a ser um grande sinal. Eu falei, poxa, se tem artistas me pedindo música, tem alguma coisa especial aí, porque senão eu não conseguiria tá sendo gravado por eles. E aquilo, isso. Exato. Então, aquilo passou a me chamar a atenção do tipo, se eu dedicar mais tempo a isso, será que eu não consigo ter mais canções gravadas? Uhum. Então, o primeiro raciocínio na música enquanto profissão não foi nem como cantor, porque eu vou falar e vocês vão entender. A minha carreira ela começou inicialmente na música como compositor, e muitos anos depois que eu enfrentei a situação de tomar as rédeas do palco, de você ser uma pessoa de frente, de não só do bastidor que a composição é, né? E passar a assumir a questão de ser um band leader, digamos assim, ou uma pessoa de frente de palco, um artista para levar a carreira. Então, esse foi o segundo passo que eu dei. Legal. Tem umas pesquisas, inclusive, que eu fiz meu mestrado, e aí fala da importância de alguns valores que as famílias passam e que interferem na escolha dos seus filhos, né? Então, se valoriza status, valoriza a parte financeira, ou simplesmente seja feliz, meu filho. Com essa sua decisão, né, e as coisas acontecendo na música, como é que foi a reação da sua família?
Ó, eu sempre digo que se eu não tivesse o apoio deles, talvez eu não tivesse tomado uma decisão dificílima de largar. Aí eu já vou entrar no assunto da carreira. Eu fui estudante de medicina, foi o primeiro curso que eu fiz. E quando eu abandonei a medicina, eu estava no 4º ano da Federal, tendo um pai médico que tinha uma clínica, sócio de uma clínica. Então, assim, aquela coisa já muito montada, no sentido da perspectiva profissional está muito mais, não vou dizer fácil, que nunca na medicina está longe de ser uma profissão fácil, mas assim, um caminho, né? Um caminho muito bem traçado, e os pais, logicamente, que eles querem o melhor para o filho, não querem ver os filhos em caminhos muito tortuosos, e geralmente buscam esse tipo de motivação por caminhos mais tradicionais, digamos assim. Então, seria natural você me dizer assim, pô, então seu pai deve ter sido super contra você abandonar a medicina logo no 4º ano, você já estava na segunda parte, não era melhor terminar. Aí tem um pouco do que Cristina falou aqui. A história de meu pai, de ter sido uma pessoa que veio do interior, numa família assim, super humilde, muito mais ligada à questão de plantio, muito mais ligada ainda de cultura, uma família muito ligada a isso, e que por questões até de religião, eles eram muito religiosos lá em Irecê, e essas conexões com pessoas da área, naquele momento surgiu a oportunidade de meu pai vir para Salvador estudar no internato do Colégio 2 de Julho, porque a igreja que eles frequentavam lá tinham conexão com o 2 de Julho, e meu pai, sabe-se lá por quê, falou que queria ser médico, mesmo naquele cenário que não levaria ele para medicina nunca, né? Não tinha nem faculdade naquela época lá. Então ele foi jogado, digamos assim, por esse amor, por essa vontade, por esse sonho dele. O único irmão que veio para Salvador nesse esquema de ser um interno de uma escola, né? Uma escola particular e tal, 2 de Julho. Depois ele passou na Baiana de Medicina, fez a faculdade. Então eu sempre vi meu pai muito uma coisa do médico vocacionado. Eu nunca vi, assim, né? eu nunca vi atitudes dele muito ligadas a questões capitalistas, financeiras. Muito pelo contrário, meu pai era uma pessoa que viajava todo ano, ele tinha uma coisa de curtir a vida. Sim. Tinha essa casa de veraneio que a gente andava cheia o tempo todo, não era uma pessoa de reserva, de guardar. Sempre ele trabalhava muito e queria desfrutar muito. Tanto que eu acho que por isso, não sei se Deus bota o dedo e fala, por isso que ele não viveu muito. Meu pai faleceu com 69, 68 anos, viveu pouco. Sim. Então, hoje a gente tem uma expectativa de vida maior, né? Então, eu vejo que essa questão da vocação dele interferiu muito quando eu disse assim, pai, eu não estou gostando da faculdade, não sei se eu quero isso para mim. E eu já estava sendo gravado dentro da faculdade de medicina. Quando eu entrei, eu já estava sendo gravado, já estava querendo me dedicar mais à música. E ele falou para mim assim, de forma muito clara, meu filho, só faça medicina se você amar. Se você não tiver paixão, não faça. É o tipo de profissão que eu acho que as pessoas têm que fazer com muita paixão. E ele já sabia o que era, né, a profissão. E então, aí o melhor conselho... eu acho que eu acho que os pais, de um modo geral, eles sabem os filhos que têm, né? Em todos os sentidos. Como eu fui uma pessoa que não dei trabalho na escola, sempre foi um aluno que passava de ano. Por exemplo, meu irmão, ele é super bem sucedido, ele mora 30 anos nos Estados Unidos, trabalha com TI, mas ele deu muito trabalho na escola. Sabe aquele... Foi suspenso, foi sair do Vieira, foi para colégio para passar, e, assim, sabe aquela coisa que tinha tudo para ser, esse aí vai... Um irmão super bem sucedido também profissionalmente, mas a fase da vida, aquela coisa, pouca idade, mas eu nem nessa idade, eu sempre fui uma pessoa, mesmo já tocando em banda, que parece que a gente é banda voou, que é meio... Eu sempre levei muito a sério o estudo, então aquela disciplina em ser um aluno... dentro de um colégio tradicional, mas tendo boas notas, eu acho que dava uma segurança para os pais de que qualquer decisão que eventualmente eu tomasse, eu ia achar em algum momento meu caminho. Ia ter seriedade e responsabilidade. Ia ter seriedade e responsabilidade para conduzir isso em qualquer lugar. Tanto que ele me disse assim, se você tiver errado, equivocado na decisão, você é jovem, você pode voltar. Ele sempre falou isso. Ganhou uma segurança para tomada dessa decisão, né? Eu acho até que minha mãe, eu não digo que minha mãe me deu menos apoio, porque eu acredito até que o casal tem essa coisa da complementação. Meu pai foi meio, só faça se você amar, se não amar, saia mesmo. Minha mãe, meu filho, você não quer acabar não, depois de você tomar sua decisão. Aí eu acho que a mãe... Uma segurança, né? Paixão, outra razão, né? Eu acho que é meio, sabe como é aquele equilíbrio, yin e yang ali. Acho que ela queria te dar uma segurança. Se não der certo, você já tem alguma coisa mas ali. eu já sabia que se eu ficasse ali, se eu terminasse, na minha cabeça viria residência, plantão, aí você começa, aí você vai ficando. Se envolve, né? Se envolve, então eu já sabia que era uma coisa... E é interessante que eu nunca olhei para trás, assim. Quando eu saí, eu nunca tive
mesmo enfrentando todas as tempestades que você comentou, que a gente, por mais que eu seja um peixe, esteja aí no mar, tem mar calmo e mar revolto, eu sei que eu passei por momentos bem difíceis, mas eu nunca falei, poxa, se eu tivesse feito lá, até por ver meus amigos ascenderem profissionalmente nas profissões, e graças a Deus, e torço tanto por eles, são meus amigos hoje, estão muito bem sucedidos, sem imaginar, poxa, bateu aquela coisa, pô, eu nunca olhei para trás. Que maravilha, né? Então, quais foram esses momentos, já que a gente está falando de carreira, né, e você falou inicialmente que teve muitas mudanças, quais foram esses marcos, assim, de mudanças e, vou complementar aqui, de momentos mais difíceis? Certo, porque eu digo mudança, eu sou aquariano, então já dizem que é um signo que é assim, você tá feliz, você fica, não tá feliz, você sai, né? Uhum. Já li algo que a gente é muito... essa questão da... Não vou dizer que é uma eterna insatisfação, não é isso, mas... A inquietação. A palavra é maravilhosa, essa inquietação, que até acho que é do artista mesmo. Sim. Eu também sou... criatividade explora isso o tempo todo, né? Por exemplo, uma vez eu vi Carlinhos Brau falar que quando ele acaba um álbum, ele já acha o álbum dele antigo. É um pouco o que a gente sente, porque como para o álbum ficar pronto, a gente passou pela fase da composição, da pré-produção, gravação, mixagem, masterização. Então isso levou, sei lá, 6 meses, 1 ano, só a cabeça já tá... cansou, né? Já cansou, o repertório você não aguenta praticamente ouvir mais, você ouviu muito, e já tá fazendo outras coisas, já tá vendo o mundo de outra forma, já tá compondo outra. Então, essa sensação, não é que a gente acha ruim o que a gente fez, mas a gente tá sempre olhando para frente, essa inquietação é do artista, acho, do autor. Que bom, né? Porque senão chega coisa nova pra gente. Então, acho que essa questão de estar sempre em movimento é muito bom pra gente e pra vocês também, que a gente tem sempre que apresentar. E essa minha mudança não foi assim, saiu da medicina, vou fazer música, não foi. Eu saí da medicina e falei, vou fazer administração de empresas, porque a minha cabeça daquela época, porque é um curso mais tranquilo, porque a medicina era um curso que me tomava o tempo inteiro. Para fazer um curso bem feito na federal, eu tinha que realmente me dedicar. Eu via meus colegas como eram, assim, estudiosérrimos. Eu lembro que a grade curricular da federal, você tinha aula em turnos diferentes o tempo todo, então eu encontrava alunos naquela época, dentro das bibliotecas, fazendo hora para outra aula. Eu olhava para aquilo e falava, gente, eu não posso me enganar não tem como eu ter uma boa formação se eu não me dedicar. Tanto que eu não saí perdendo matéria, eu fui até a minha última matéria, passei no que eu fiz, eu virei minha página, falei, eu vou fazer administração, porque acho que é um curso mais tranquilo, onde eu vou poder dedicar mais tempo para música. Eu já estava começando ali a ser gravado por alguns artistas, tinha vontade de montar uma banda já para cantar, porque... nas bandas de colégio eu era só guitarrista, não cantava, eu tinha maior vergonha, eu achava aquilo pânico total. Eu entrava no palco para tocar guitarra com dificuldade de segurar instrumentos, tanto que eu tremia porque eu via a plateia. Então são as etapas, né? Eu fui tentando superar minha timidez, sendo um pouquinho mais backstage ali, guitarrista, qualquer coisa eu fico no cantinho da caixa, ninguém nem vai me ver, deixa o cantor lá ter que entreter a plateia, né, todo como é que ele faz, né? Como é que o público reage? Aí eu fui para administração, montei a minha primeira banda ali com administração, mas também achei um curso assim que eu não conseguia me ver ali dentro. Eu falei, poxa, e se eu me formar, eu vou fazer o quê? Mesmo já tocando, eu fiquei totalmente perdido, assim, nesse sentido de curso, né? E aí vai minha sequência de mudança, foi quando eu descobri que a Católica ia abrir um curso noturno de Direito. Eu falei, esse é meu curso. Por quê? Olha a minha estratégia, né? O curso é noturno, eu tenho meu dia livre para conseguir continuar fazendo minhas coisas de música. E se eu precisar, se a música não der certo em minha vida, eu vou fazer um concurso público. Então, minha meta era criou uma estratégia fazer ter o diploma para fazer concurso. Tanto que eu não fiz nem OAB, eu sou bacharel, mas não, eu já estava tão assim envolvido nos 2 anos finais do meu curso, que já estava assim viajando, tocando já fora de Salvador, que eu falei, não vou mais me permitir me dividir mais com faculdade. Isso é muito legal, porque os jovens hoje, quando eu faço orientação de carreira, eles ficam assim, não posso mudar. Não, mas se eu escolher uma coisa, tem que ser eternamente. E outra coisa que eu digo, às vezes você precisa experimentar, mas pode ter o plano A e o plano B, que foi o que você fez. E até o C, né? E isso garante você, às vezes financeiramente, às vezes até para experimentar, para ver se gosta. Perfeito. Então, bem legal isso aí. Tem um pouco de cada coisa. Tem, por exemplo, o fato de você ir para uma área extremamente... A arte, de um modo geral, é difícil porque
a sazonalidade, tem tanta coisa, o sucesso nem sempre ele é longevo, você tem a questão empresarial, que eu vou tocar provavelmente em algum momento sobre isso, que isso interfere diretamente, a gente vê carreiras artísticas que não vingaram muitas vezes por condução de carreira, seja as escolhas do artista, seja as escolhas de que forma o empresário, a produtora conduziu a carreira, tem um monte de coisa para dar certo, né? Ou para você pelo menos se situar dentro de algum mercado, algum nicho que ele mantenha anos ali, né, em atividade. Então, o fato de você ter um canudinho ali na sua gaveta dizendo, se eu errar, eu me permito voltar e ter alguma coisa para começar. Eu vou fazer um cursinho desse preparatório de concurso e vou voltar para a vida, para o mercado. Então, eu acho que isso dá uma segurança, sim. Claro que depois eu me perguntei, poxa, eu fiz uma conta, eu fiquei 12 anos entre faculdade de Direito, Medicina e Administração. Se eu soubesse que no final das contas eu iria ficar na música, se eu dedicasse 12 anos a produção, composição e regência, esses cursos, inclusive na minha época era mais difícil, porque os cursos de música, eles eram muito ligados à música erudita. Não tinha muito curso ligado à música popular. Inclusive ela era mal compreendida pela faculdade, né? Tanto que, vou fazer até uma ressalvazinha, eu até participei ano passado da cerimônia que entregou uma medalha para Armandinho Macedo, do reconhecimento, depois de décadas da faculdade de música, que ele foi reprovado justamente porque ele não lia a partitura. E anos depois a faculdade de música reconheceu que ela não estava preparada para o talento de Armando, que é um mestre, um inventor, um instrumento. O talento estava aquém, ainda estava à frente, na verdade, né? Então, muitas vezes esse excesso de academicismo pode fechar portas, né? Então, para mim, por exemplo, eu não tive muita escolha. Hoje eu vejo pais que têm filhos ligados à música que me perguntam muito, amigos, meu filho quer fazer... Hoje ele tem cursos de pré-produção, produção, ele tem curso de pós-produção. Você pode hoje ser, inclusive, um artista que você produz seu próprio álbum no estúdio. Hoje, DJs produzem com computador, nem tocam um instrumento. Tem uma condição, né? Outra de tecnologia. Tem possibilidades reais. Se eu fizesse um curso de piano, por exemplo, o instrumento é corda, eu usaria piano mais no meu trabalho. Então, assim, se eu tivesse essa certeza, a gente nunca tem nada na vida, né? Eu poderia ter usado para... Dá para prever, né? Mas a gente pode, eu acho que ir pensando e planejando e vendo possibilidades. Eu acho que esse é um grande caminho, né? Mas eu acho que, assim, cortei você aí, mas assim, eu acho que é a questão também às vezes o medo mesmo e a insegurança dessa incerteza que fez você... Totalmente. Deixa eu tentar aqui, deixa eu tentar outro curso, né? E vai, apesar da escolha musical, né? E você já sabia que você tinha essa capacidade de compor e já estava começando, mas era um medo. Com certeza. E esse esquema ligado, assim, por exemplo, o Axé Music sempre foi uma música que eu fui um compositor sempre presente. Não, já compus para outros segmentos, mas onde eu estou mais presente. Podia ser um movimento que passaria rápido, eu não sei. Assim, a gente completou 40 anos agora. Sim, isso. Então, por exemplo, se ele tivesse sido um movimento que passasse em 10 anos, tipo o tropicalismo, que começou rápido e acabou. Sim. Eu não sei, talvez eu migrasse como autor para outros gêneros musicais, porque o autor, na verdade, ele capta tudo. E ele ouve de tudo, não acho que a gente ouve uma música só. Quando eu comecei aqui o podcast falando que eu não tenho músico na família, realmente eu não tenho, mas eu tinha um pai que acordava com o som ligado, dormia com o som ligado. Então aquilo para mim era de uma riqueza de possibilidades absurda, porque assim, e outra coisa interessante, ele atendia os pacientes com música clássica. Olha... Meu pai acendia incenso e botava um sonzinho de fundo no consultório. Você entrava, estava tocando música clássica. Então ele ouvia música clássica, mas ele chegava no final de semana e botava Roberto Carlos. Sim. Ele colocava MPB, aí ele colocava AGP, ele colocava Vando. Legal. Ele colocava o disco de Luiz Caldas. Julio Iglesias, ele amava Julio Iglesias. Meu pai amava. Uma diversidade desde... Para compositor, a melhor coisa do mundo é a gente ouvir tudo. É verdade. E os pais de antigamente, assim, os pais mais velhos, eles tinham esse hábito mesmo de ligar a vitrola e ia descendo, o vinil ia descendo e a gente junto aprendendo, né? E isso é muito legal. E ele tinha essa cultura, ele tomava banho com o som ligado, ele tomava café com o som ligado, eu tô na mesa com ele. Eu me lembro disso também na minha infância. Peixe, você falou assim, né? Depois dessa decisão, cada vez mais a música entrando, isso se tornou bem profissional. Mas teve algum momento em que você pensou assim em desistir ou achou que não tinha escolhido? Talvez não por você, mas como você disse, tem um contexto às vezes muito difícil, né? De produção, de empresário, enfim.
Eu acho que sempre teve um equilíbrio do meu lado autor, do meu lado compositor, do meu lado cantor. Quando eu sentia não tá bom pra cantor, pra minha carreira, sei lá, teve ano em minha carreira que eu cheguei a fazer 60 shows só em Minas Gerais. Eu fazia muitos shows em Minas Gerais. Então, depois desses eventos, as chamadas de micaretas, elas foram diminuindo, o formato meio que cansou. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu perdi o mercado de Minas, será que eu vou ter... Onde é que eu vou achar esses 60 shows que Minas me dava por ano? Aí tem essa coisa de se reinventar, que é uma palavra que ficou tão comum aí pós-pandemia. Mas, enfim, hoje eu sou um artista que faço muito casamento, eu faço festa corporativa, eu criei a minha próprio evento, então eu faço esses eventos em outras cidades de Salvador, a gente faz 3, 4 por ano. Eu faço esses mercados assim, de ingresso vendido também, faço prefeituras. Semana passada eu estava no interior da Bahia, fazendo uma festa de uma cidade aqui do interior da Bahia. Então, quando eu descobri, quando você consegue abrir esse leque, quando alguma coisa não está indo tão bem, você tem outros mercados que mantêm a sua agenda anual. Então, nos últimos anos, eu não faço menos de 100 shows ano, eu sempre faço 110, 120 shows ano. Que bacana. E assim, não é uma área fácil, viu? Me lembro que eu era jovem e eu tinha um bloco, fiz a micareta de Guanambi, a primeira micareta de Guanambi. Conheço Guanambi, mas a micareta eu nunca fui. A primeira micareta, a gente tinha um bloco que era magia e a gente produziu todo, levamos Papaléguas na época, eu esqueci o nome do outro, mas assim, então assim, não é fácil essa parte musical. No segundo ano a gente não conseguiu manter o bloco, é um pouco porque a gente sabe que é difícil também, né? É um pouco isso, tem muita coisa empírica também no que a gente faz demais, né? Tem muita coisa tentativa e erro, tem muita intuição, mas assim, eu nunca falei, como eu falei, nunca olhei para trás, nem dizer, pô, vou fazer concurso, agora não dá mais, nunca. Nem para medicina, nem para os cursos que eu abandonei. E também essa questão, como eu te falei, não tá muito fácil a agenda de show. Eu focava minha energia toda para criação. Quando foi que você compôs? A primeira música que você fez, compôs com que idade? Como foi? Me conte aí um pouquinho. Olha, eu musiquei quando eu saí do Vieira, que foi 16 para 17 anos. A missa final, a gente ficou com a obrigação de fazer a parte musical. Eu lembro que eu musiquei O Senhor é Santo. E eu fazia um arranjo que lembrava as levadas do Olodum, o samba reggae. Então eu fazia aquela levada bem Bahia com a música religiosa. Então eu lembro que meu primeiro contato com a criação foi mais ou menos ali. Depois dali, quando eu fui fazer cursinho, eu já comecei a fazer minhas próprias músicas. E foi no cursinho que eu conheci a prima de Ricardo Chaves, minha amiga Emília, que me sugeriu entregar uma fita Ricardo. Na época ainda era fita cassete. Aí eu lembro que o Ricardo me ligou, gravou. Aí na faculdade de medicina eu encontrei um amigo que hoje é um super médico, doutor Marcelo Liberato, Marcelinho, que eu chamo carinhosamente Marcelinho. Os pais moravam no Prédio Bel. Ele falou, eu moro no Prédio Bel, você não tem nenhuma música pro Chiclete com Banana? Aí eu fiz uma fita para Marcelinho levou, aí Bel ligou, gravou. Aí quando você começa a ser gravado, quando você vai para o escritório para procurar um outro artista que não lhe gravou, você já pode dizer, olha, o Chiclete me gravou, o Ricardo Chaves. Vai tendo uma curiosidade para lhe escutar e você vai conquistando outros espaços, né? Bacana. E aí foi conseguindo. A carreira tem isso, né? Às vezes as pessoas querem a coisa muito estática, né? E a gente vive num país, às vezes, difícil, econômica, politicamente falando. Então, a gente tem que ter essas possibilidades, né? Que eu acho que você fez essa leitura, né? Tem um show e você consegue... compositor, iniciou compositor, autor e cantor agora. Como é que foi? Você falou assim que no palco, inicialmente, não foi fácil. Porque é outra coisa que, na orientação de carreira, as pessoas acham que precisam chegar prontas. E não é bem assim. Como foi esse tempo aí dessa mudança? E para mim ainda tem um ponto que é mais incomum. Geralmente o artista solo ele vem de banda. Assim, Ivete passou pela banda Eva muitos anos. Cláudia foi Babado Novo. É muito comum. O próprio Bel hoje, carreira solo, era Chiclete com Banana. Eu já nasci Alexandre Peixe porque, para mim, não que foi mais fácil, mas assim, como eu já era muito gravado pelo universo do Axé Music e fui cantar Axé Music, eu achava que era melhor para mim falar Alexandre Peixe do que inventar o nome de uma banda para ser eu mesmo. Sim, eu não estava sendo contratado por uma banda que já existia, que é muito comum a gente ver
bandas, sei lá, Cheiro de Amor, já tem, sei lá, 6 cantoras, 7 cantoras na história. Eva, Verdade. 5, 6 cantores. Essas bandas que têm 40 anos de história, tem muitos cantores na trajetória, né? Tem, sim. Vários. Passando, né? Vai mudando. Passando. Eu não passei por nenhuma plataforma de marca. Nesse sentido, você já estava pronto, né, Peixe? Não, isso é o Ele contrário. fez a própria marca. Na Isso que eu verdade, tô tem a dificuldade de entendendo. você entrar muito verde já com seu nome e você já é cobrado porque você já tinha feito músicas que já tinham virado músicas conhecidas de sucesso. Então, existia uma expectativa Uma grande em expectativa relação sem a estar esse preparado artista. ao palco. Então, Entendi. eu tive, com certeza, muita dificuldade no começo por não ter tido essa escola anterior. Foi Entendi. batendo cabeça, como a gente fala, Mas você né? recebeu críticas nesse momento? Com certeza, muitas. Teve alguma que muitas. te marcou mais assim, que você Não, eu pudesse lembro, assim, compartilhar? eu lembro que tinham críticas construtivas, eu adoro, né? Sim. Assim, acho que elas são importantíssimas. Dizem que quando você está fazendo sucesso, os amigos batem no ombro, que os que não são tão seus amigos batem no ombro e os amigos falam as verdades, né? Uhum. E isso é muito, muito legal pra gente. Os caras, pô, fui pro seu show, mas achei isso. Isso quando é amigo quer o bem, não é uma crítica pela crítica, assim, maldosa. Então eu lembro que tinha... eu sempre toquei com instrumento, por exemplo, né? Então isso engessava um pouquinho a questão da movimentação do palco, e a gente faz uma música muito festiva, muito alegre, se exigia um pouco mais do uso do instrumento. Então eu fui aos poucos descobrindo isso e fui soltando instrumento anos depois. Hoje eu praticamente uso 20% do show instrumento, no 80% eu não uso instrumento. Eu lembro da comunicação, quando eu tinha que parar para dar boa noite e tal. Eu lembro que pelo nervosismo eu tendia a falar com mais velocidade, com mais... Então as pessoas falavam, olha, eu não entendo muito o que você fala. Dê um boa noite mais O que lento. você canta assim, mas o que você fala, Olha, tem gente que até com dificuldade, eu nem sei se a gente pode falar mais gago, né? Não pode falar isso, hoje tem algum termo para isso, porque o mundo do politicamente Uma correto, dificuldade na fala, dificuldade na fala, mas que quando canta né? emite Consegue normal. cantar Então, bem. para mim, mesmo falando rápido, como a maior parte do show não é falado, é cantado, eu, assim, queria me livrar logo. Tipo, boa noite, isso aqui. Tinha que falar de um contratante ou de um patrocinador. No final, repetir, mas eu queria era cantar. Porque aquilo me assombrava, porque eu já sabia que eu tinha uma velocidade além da conta na forma de comunicar e isso atrapalhava. Então, aquilo foi entrando na minha cabeça assim, pô, eu preciso respirar, me policiar. Tipo o curso de oratória, Sim. que as pessoas que começam a falar em público precisam saber onde é que colocam as mãos, os gestos, o corpo fala, aquela coisa toda, né? Você chegou a contratar alguém para te orientar nesse sentido? Não, eu procurei, assim, por exemplo, Salvador tem muito esses cursos ligados à expressão corporal, né? Isso. Eu fiz capoeira muito novinho, não vou dizer que a capoeira que seria uma coisa maravilhosa, minha esposa fala muito isso, porque ela fez balé a vida inteira, você devia fazer capoeira, porque dá uma malemolência natural, um balanço. Mas eu procurei esses grupos de dança que na Bahia sempre tiveram. Então, assim, desde Antônio Cozido, que foi um dos precursores aqui aos grupos de dança, swing, raça, fit dance, todos esses eu procurei em algum momento para fazer aula, para me soltar. A questão da expressão soltar. corporal mesmo. E isso imagina os amigos, né? A gozação disso, né? Rapaz, eu não gosto. Porque existia um preconceito absurdo na dança, né? Assim, do homem dançar. Hoje isso não existe, mas no começo era bem complicado, né? Assim, era piada pronta para amigo, né? Eu dava risada, fingia que não tava escutando, fazia minhas aulas ali para me soltar e fui indo, né? Que bom. Como a gente trabalha com carreira e essa coisa profissional, você falou um pouco da liderança, né? Você hoje é líder de você mesmo, as pessoas que te ajudam, você ter uma equipe. Como é o Alexandre Peixe, além do compositor, autor e cantor? Eu acho que essa disciplina... A sua organização, digamos assim. Eu acho que essa vida de ter passado por 3 cursos e aquela coisa de estudar, fazer prova... Se você não é organizado, você tende a não passar nas matérias, cumprir com suas obrigações de 3 faculdades diferentes. Trouxe para a minha vida um senso organizacional absurdo, né? Digamos assim, um privilégio ter passado por 3 ambientes diferentes, convivido com pessoas diferentes. E sempre precisei fazer vestibular para passar nesses cursos todos, então sempre tinha funil, sempre tinha que estudar. E quem não tem disciplina para passar em cursos assim, não passa. Porque um dos grandes segredos é você ter disciplina com o seu tempo, né? Conseguir focar. Então, eu consegui trazer muito dessa prática dentro de um ambiente que é muito informal. A música é muito informal. E, inclusive, assim, no começo eu tive muita dificuldade de mostrar pra galera o quanto isso é importante. Mas hoje eu vejo, assim, que essa insistência valeu muito a pena. Porque, por exemplo, o meu grupo atual, né? A gente criou
um hábito de ter um encontro de 2 períodos, digamos assim, como se fossem 2 ensaios em um só, no mesmo dia, no meio da semana. Então, isso cria pra gente uma possibilidade de repertório muito grande, tá sempre burilando. Então, a gente já começa o show, já começa o ensaio falando como foi o show passado. Então, a gente ajusta o que não foi legal, a gente traz alguma informação que a gente percebe que poderia ter acrescentado no show e coloca aquilo em pauta. Então, por exemplo, na segunda-feira eu converso com o diretor musical, eu anoto tudo que eu achei que não foi legal pra gente melhorar. Então, assim, hoje eu, por exemplo, eu opino sobre a parte visual que aparece atrás do show, que a gente chama de LED. Todas as imagens que estão ali, eu escolho. Sim. Então, assim, quando elas estão, digamos, ficando defasadas, eu passo a procurar outras imagens. Então, eu tenho que estar falando de luz, de imagem, de música o tempo todo. Então, isso exige pra mim uma disciplina, semana a semana, lidar com o show. Ainda mais que a gente lida, assim, eu toco... agora pra turma no próximo sábado eu tô tocando pro turma de Vitória do Espírito Santo. Eu toquei na semana anterior com o pessoal do Pará e mais cedo eu tinha tocado no pessoal de Minas. O que acontece com o Brasil também que é? Você lida com públicos diferentes o tempo inteiro. Então, se você não tiver essa possibilidade real de entender, fazer a leitura rápida que aquele público gosta mais de uma linha do que você está fazendo ali, então você insiste mais naquela linha. Mas se você só tiver aquela linha, você engessou seu show, você vai passar dificuldade em muitos dos outros shows. Então a gente aprendeu, para vocês terem uma ideia do projeto que eu criei há 7 anos e que a gente faz um audiovisual ano, que é o Axézinho, que a gente fala que é um grande tributo ao repertório da música da Bahia, do Axé Music. A gente já tem 8 horas gravadas nesses 5 audiovisuais. A gente vai gravar agora em outubro mais um. Então vamos para o 6º. Então, só isso nos dá um recurso de ter quase 8 horas de gravação. Fora o outro repertório, além do Axé Music, que a gente também faz releituras. E essa possibilidade de ter toda semana esse encontro para ajustes de execução, ajustes do que vai ser feito, olhar para o repertório que vai ser no final de semana seguinte, para a gente poder ver se tem alguma coisa ali importante de se tirar, se você colocar no repertório. É uma empresa, né? É uma empresa, e você mas tem eu percebo que não é uma coisa comum. Não, é diferente, né, de você ter um ambiente montado, né, como você disse, são pessoas mais de criatividade, são pessoas que trabalham. Não, eu vejo muito artista que não ensaia, assim, fica um ano sem ensaiar, faz o mesmo show, já tem, assim, 50 músicas ensaiadas, tá bom. É isso, então você tá mais um pouquinho mais à frente, tipo assim, eu tenho que pensar como uma empresa mesmo, assim, se eu não treino aquilo, se eu não exercito com o grupo, a possibilidade de falhas é maior. Então, se eu me aproximo, e tô entendendo que você faz isso, vou desenhar esse novo momento Isso. Entendi. É como se a gente estivesse numa situação de dificuldade dentro de um show e a gente tem forma de escapar daquela dificuldade. Exatamente. Por exemplo, eu vou fazer um show, eu já fiz em hotéis, né, corporativos, muitas vezes são jantares. E eles contratam a gente com uma música baiana. Ninguém quer música baiana devagar, né? Sim. E você também não pode chegar tocando meio que um trio elétrico para quem tá ali ainda finalizando o jantar. Como é que você sai dessa... Que música, mas né? Como é que você sai disso? Né? Aí a gente aprendeu com a prática que você precisa cadenciar o show, né? Então você entra ali, um pouquinho mais... a gente chama até de brasilidade, toca músicas mais balançadas. Você vê que começa a mexer o ombro. Aí você vê que alguns começam a se levantar das mesas. Quando você entende que o panorama está a seu favor, aí você já coloca. Eu acho legal isso, porque quando a gente fala de organização, você está como líder flexível, tem uma pesquisa e tem uma conexão direta com o seu cliente, né? Isso. Porque você está falando de vários grupos e essa conexão de perceber quando é que já pode ser uma música mais agitada. Isso. Que tipo de imagem eu vou colocar no palco. Eu acho bacana isso, porque eu acho uma consideração com o público, né? Sem deixar, claro, a pessoa vai ver você e quer ver o seu estilo, sua música, mas você também, acho que mostra essa preocupação. E a questão da cultura mesmo, né? Que ele fala lá de vai para Belém, vai para Minas, né? O Espírito Santo. É muito diferente tudo, né? É diferente, sempre foi. E o respeito que a gente tem que ter com cada show, porque assim, do mais, a gente faz um show num carnaval desse fora de época, toca, sei lá, para uma praça pública, para 15 mil pessoas,
Eu não posso tratar esse show como um show mais importante do que um casamento para 200 pessoas, que ali a noite é da vida do casal, da família, é uma realização de um sonho. Então a gente costuma, inclusive, mandar para eles umas perguntas para a gente entender melhor. Eu pergunto, onde é que vocês me conheceram? Vocês me ouvem Faz um aonde? briefing antes, né? Vocês Que gostam bacana. mais de quê? Muito bacana. Tem alguma música especial na vida de vocês que vocês querem que eu toque muito? Porque eu acho que é customizar, entendeu? Claro. É tratar o cliente como cada cliente é um cliente E diferente. é legal especial. que é um novo mercado, né? Como você falou, foi mudando, né? Essa coisa do casamento, do corporativo, e vocês, músicos, hoje se adaptando. Em Exato. relação à família, Sim. como é que foi, assim, como é conciliar tudo isso? Você falou de 100 e tantos shows, e como é que você faz? Foi bem difícil no começo, porque assim, eu tô com a minha esposa, assim, casados há menos tempo, mas juntos há 25 anos. Nós estamos juntos há 25 anos. E eu tenho como peixe carreira 20. Então, assim, no começo, como a gente não tem muito... Aí foi o que eu falei há pouco, da gente passar por produtoras. Depois que você entende um pouco mais o mercado, você pode fazer até uma opção de fazer sua própria gestão, que é o que hoje... Você faz a própria. Alguns anos eu já tenho... lógico que não é sozinho. O Vitor está aqui comigo, é um sócio, mas, assim, é uma gestão da minha produtora que junta, né, atrai um profissional que tem o mesmo perfil, como o Vitor, que foi inclusive meu contratante durante muitos anos em Minas e que tem uma experiência enorme no mercado. A gente se junta para fazer o mesmo trabalho. Então eu não sou, digamos, num cast de uma produtora que tem 10 bandas, não é isso. A gente tem a gestão da nossa carreira ali, pensada todo dia, a gente se fala Tem muitas autonomia, vezes ao né? dia, mas eu tenho autonomia de decisão. No começo, a gente meio que recebe agenda. E no começo, muitas vezes, são viagens muito longas, então eu fiquei muito longe de casa há muito tempo. Tanto que hoje eu prezo muito isso, tentar ao máximo aproveitar esse tempo que eu tô aqui, tento levar a esposa nas situações onde é possível equilibrar, por exemplo, um show, sei lá, no sábado eu fico no domingo, no segunda com ela, eu vou na quinta, fico a quinta e a sexta e vou pro sábado pro evento. A gente achou uma fórmula para equilibrar melhor, mas é sempre bem difícil, porque a gente trabalha meio que no contrafluxo, né? Nos feriados que todo mundo viaja, eu tô viajando para trabalhar. No Réveillon que tá todo mundo curtindo, com a família Natal, eu tô tocando. Não dá para escolher muito, né? Então a gente foi aprendendo a lidar com isso de uma forma que pudesse equilibrar, né? Ou diminuir, ou mitigar bastante essa questão da distância, né? Tem um ponto alto aqui no nosso podcast, que é as pessoas falarem um pouco sobre o erro. Certo. Não no sentido daquele erro que, no final eu errei, mas nossa, tudo foi maravilhoso, foi tudo um sucesso. Mas aquilo realmente que você não repetiria, né? Porque a gente quer dar um senso aqui, quando as pessoas falam da carreira, um pouco de humanidade. Porque sempre a gente tem uma comparação lá, tô bem sucedido. Mas e qual foi o erro que você acha assim? Olha, esse eu não repetiria. Você pode ensinar aqui pra gente. Não, e é sempre bom falar disso, porque a gente aprende muito mais, né? Nos erros, na dificuldade, sem dúvida nenhuma, fazer a gente crescer e aprender muito mais nesses momentos. A minha primeira experiência profissional dentro de estrutura, que eu passei 7 anos, eu tinha um contrato, quase 7 anos, eu tinha um contrato ainda de 1 ano e 8 meses para tomar qualquer decisão. E na metade, e próximo a essa data, eu já estava insatisfeito com algumas questões e fui colocando essas questões em reuniões e tal, e percebi que o meu pleito não ia ser aceito, até porque era uma sociedade grande, era bem pulverizada, e eu até reconheço a importância hoje, já passando por isso, que era importante ter muitos sócios de áreas diferentes, de estados diferentes, porque se hoje eu estou em muitos desses estados, talvez porque esses sócios me posicionaram lá, então não vejo um problema, digamos, começar com um percentual pequeno e crescer, nunca foi percentual isso, nunca foi valor, minha briga não foi por isso. Não digo que foi briga, mas assim, o meu pleito não foi esse. Mas assim, o que acabou acontecendo? Para eu defender a minha ideia, eu acabei tendo que sentar em mesas, assim, eu contra mesmo, né? Porque eu com a ideia, eu tinha muito sócio, antes eu sentava em mesa com 10, 11. Nossa. Eu até brinco que parece aquele filme O Povo contra Larry Flint, assim, era me sentir aquele cara ali falando e eu tava pregando no deserto, né? Porque na cabeça deles, o meu pleito inviabilizaria o projeto, né? Isso, estou dizendo que isso não era verdade, que depois eu continuei com esse pleito em outro lugar e eu segui a vida e ele deu certo. Ele funcionou. Mas para eles, naquele momento de gestão, aquele meu pleito era impossível de ser realizado. Então, qual era a minha solução? Eu poderia esperar 1 ano e 8 meses o meu contrato acabar e fazer o que eu estava a fim de fazer.
E eu estava tão angustiado com isso que eu preferi, naquele momento, pagar uma multa contratual e sair. Se você me perguntasse hoje, depois desses anos todos, você faria isso de novo? Eu faria não. Porque não mudaria nada para mim. Ficar 8 meses. Nessa sociedade ou não, porque o fato de você ter que enfrentar tudo isso aí, o rompimento ele não é feito de uma hora para outra. Então foram muitas reuniões desgastantes, muitas vezes você é mal compreendido. E não vou nem falar que o que eu paguei de multa, que não foi uma multa baixa, poderia ter inviabilizado a minha sequência de carreira. Então, assim, eu queria tanto essa busca por paz interior, que eu já não tinha mais por conta dessa situação, de ter que sentar em reuniões para explicar e ficar aquele mal-estar, que eu preferi romper ali e pagar uma multa. Se você me perguntasse hoje, eu acho que não mudaria eu ter seguido, beleza, não tá legal o que eu quero, não vai dar certo, tudo bem. Eu seguiria meu contrato até o final. Por que eu estou te dizendo a vocês isso? Porque eu já vi no meu mercado outros artistas que tiveram dificuldades na sequência do contrato, esperaram o contrato terminar e saíram. Inclusive, esse é o modelo mais normal. Eu estava no trio elétrico de Ivete Sangalo quando ela fez o último dia dela na banda Eva. O fundo do trio era da família dela e a frente do trio eram dos sócios do grupo Eva. Vocês acham que ele estava dando tchauzinho pra Ivete, coraçãozinho? Eles estavam com a cara desse tamanho, porque Ivete estava fazendo a opção da carreira solo, o que era inevitável, ela estava muito grande. Claro. Se vocês perguntarem para eles hoje, eles vão dizer, não, foi loucura da cabeça da nossa época, eu tinha que entender que era um ciclo, era uma etapa. Só que naquele momento, eles estavam super raivosos, eu via o clima assim. Então, o que a Ivete fez? Esperou acabar a carreira, o contrato e sair para a carreira solo. Não precisou pagar multa, nem se indispor. Lógico que no final, devem ter tido uns shows assim fechados, tipo, você tá assim, querendo sair, tá bom, eu vou fechar um show em Manaus e outro eu vou fechar lá embaixo em Florianópolis. Só para você dar uma rodadinha. Deve ter sofrido um bocadinho, viu? Porque dá uma rodada assim. Então tem essas coisinhas que caminham nessas experiências de gestão de carreira que eu não repetiria. Interessante, porque assim, isso leva a uma questão de maturidade também. Que eu acho que depois que me fez ver de fora, não justificaria eu ter passado por tantas situações indelicadas, chatas. Por pouco tempo, eu não mudaria, eu cumpriria minha agenda. Eu não seria um profissional de fazer show ruim, que se eu fizesse show ruim, ia ser ruim pra mim, porque quem tá ali sou eu. Você não ia estragar. Eu não ia estragar. Você eu ia fazer. Com o seu profissionalismo. Eu ia continuar o meu trabalho. Mas quando acabasse, já que a gente não conseguiu chegar a um consenso há 1 ano e 8 meses atrás, gente, agora que então, às vezes é um pouquinho de paciência, né? Um pouquinho de... Isso. Não deu agora, espera mais um pouquinho. Ansiedade, controle de ansiedade. Legal isso. Eu não sou uma pessoa que trabalha, assim, com uma coisa meio intempestiva, não. Até estranho. Impossível. Não sou impulsivo, não sou intempestivo. Não é uma característica minha. Eu sou uma pessoa até calma. Quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa até calma, de modo geral. Mas, assim, eu acho que eu busquei uma paz que eu talvez não suportasse 1 ano e 8 meses. Mas o tempo me fez provar que não teria nenhum problema. Eu não convivia todos os dias com eles nas mesas. Meu convívio era com a banda, praticamente. Eu não precisava estar o tempo todo com eles. Talvez foi uma solução um pouco mais imediatista, né? Talvez. Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado para mim. Qual é o verso? Porque assim, quando você chegou, a gente explicou que carreira entre verso e prosa né? sempre encerra com um verso, né? Um poema, qualquer coisa que marcou a sua vida aqui. Porque música a gente sabe que tem lindas aí, né? Obrigado. Que a gente estava conversando aqui, né? Ela que veio do Sul, falou, poxa, tem essa que eu conheço, tem essa que eu conheço. Mas, assim, fale pra gente aí, qual é o verso que você deixa. Eu não vou nem puxar pra mim, viu? Pra não... tá fazendo dele. Então pode ser 2. Pra você pode ser 2. A gente falou um pouco dos ciclos e tem uma música que eu escrevi, até em parceria com Beto Garrido, que chama Não Vou Chorar, que é um pouco em cima até do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, né? Sim. Que fala que seja infinito enquanto dure, né? A gente até na época usou isso como referência dentro do nosso brainstorm ali antes de compor a música, que não vou chorar nem vou me arrepender, foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Lógico que a gente está tratando de uma relação ali amorosa, mas isso serve para a vida, muitas vezes o ciclo, né? E nem por isso, não é porque eu paguei uma multa e saí do trabalho que essas pessoas deixaram de ser minhas amigas. Inclusive, já fiz coisas juntos com essas mesmas pessoas e continuo fazendo. É só a gente respeitar algumas vezes que são os ciclos, que
que enquanto duraram, foram maravilhosos para mim como experiência, aprendi muito com eles, foram extremamente valiosos os momentos com eles, aprendi bastante, tive muitas oportunidades, talvez não tivessem, mas assim, não tem explicação, às vezes eles se esgotam, né? Então esse seria um verso que eu falaria, porque eu acho que funciona para a vida, pro amor, chorar. não vou me arrepender, foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Emocionada, essa Mas música. é linda essa música. Porque eu acho que a gente tem ciclos, né? Da carreira, da vida pessoal. E eu tenho mais de 30 anos também na minha vida de carreira e hoje estou me propondo a fazer algumas mudanças, né? O podcast é uma delas. Então eu fico muito emocionada e às vezes a gente não tem essa paciência, né? E a gente tem que se reconhecer nesse novo momento. Então eu estou nessa fase, me reconhecendo no meu novo momento de carreira e, claro, e aí vida pessoal também. Mas obrigada pela encerrar cantando esse pedacinho pra gente. Esse verso. Você pode cantar ele pra gente. Não vou chorar, nem vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Legal. Que lindo, Guardei as fotografias, coloquei numa caixa vazia o que restou do amor. Ai, maravilhoso. Muito obrigada por esse momento. E uma frase que eu gosto muito, vocês falaram eu falei que ia cantar uma a mim, uma que tem muito a ver, mas tudo a ver com o que a gente tá falando, e ainda mais a gente tá falando da carreira entre verso e prosa, que é o podcast de vocês, que é uma frase que inclusive eu pesquisei na época para ver quem era o autor da frase, e é um pouco confuso, alguns dizem que é um desdobramento de uma frase de Einstein, eu já vi também falarem que é um desdobramento de uma frase de Ferreira Goulart, mas é assim, ser feliz é poder escolher seus próprios problemas. Então, eu acho que felicidade não é destino. Eu acho que você tem que buscar, tem que procurar. E então, assim, quando eu digo que eu fico fora de casa, eu escolhi os meus problemas, né? A ausência é um deles, a gente tá longe, mas eu escolhi ser feliz porque a música me faz feliz. Então, ser feliz é poder escolher seus próprios problemas. Eu adoro essa frase. Muito bacana também. Que você seja obrigada. Feliz sempre Uma na sua inspiração, escolha. Obrigado a vocês aqui pelo convite. Maravilha, viu? Tá aqui bater esse papo. Super bacana. Obrigado. Obrigada a você também.